Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento, que tem por objetivo a difusão do conhecimento científico relacionado ao medicamento e às ciências farmacêuticas. Meu nome é Alessandra e eu sou professora do curso de farmácia na Zona Oeste, e este podcast é resultado de um projeto de extensão universitária da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O nosso objetivo é passar informações relevantes que auxiliem na qualidade de vida e saúde de todos. Então, vamos ao episódio de hoje? Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia Cast, o podcast do medicamento que tem como objetivo a divulgação de conhecimentos relacionados às ciências farmacêuticas. Eu sou a professora Alessandra Nascimento, professora do curso de farmácia, e hoje nós contamos também com a participação da professora Carmelinda Afonso e da nossa convidada, a doutora Sara Pita, além da equipe que atua nos bastidores e na elaboração de conteúdos. O nosso tema, como eu já falei, é falarmos sobre ciências farmacêuticas. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre consulta pública de medicamentos. Neste episódio, vamos mergulhar em um tema essencial para a saúde pública e para garantir o acesso adequado aos medicamentos. Consulta pública de medicamentos. A consulta pública é mais do que um simples processo burocrático. É um mecanismo poderoso de transparência, permitindo a participação ativa da sociedade na tomada de decisões sobre questões de interesse público. Na área da saúde, essas consultas desempenham um papel crucial na análise da incorporação de novos medicamentos ou tecnologias no Sistema Único de Saúde e na Agência Nacional de Saúde Suplementar. É uma oportunidade valiosa para pacientes, familiares, médicos e outros interessados expressarem a sua opinião, críticas e até pareceres técnicos e científicos sobre um determinado tema. Qual é a participação que o farmacêutico pode ter nessa área? Por exemplo, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, a CONITEC, é a responsável por avaliar essas incorporações no SUS, de acordo com a Lei 12.401. E todos os temas que a CONITEC analisa devem passar por uma consulta pública. Então, prepare-se para explorar esse tema da consulta pública de medicamentos e a gente vai compreender melhor essa temática. Vamos ter uma entrevistada especial que fez um trabalho sobre consulta pública de medicamentos. E no nosso podcast você pode ficar por dentro de tudo que envolve essa temática, inclusive sobre consulta pública. Então, eu vou cumprimentar a nossa convidada, a doutora Sara Pita. Ela é farmacêutica, mestre pela Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, Fiocruz, na área de Políticas Públicas e Saúde, com ênfase em assistência farmacêutica. Ela também tem experiência em assuntos regulatórios. Ela também estudou aí o Parque Tecnológico Industrial e avaliações de tecnologia em saúde. Atualmente, ela é doutoranda na área de políticas e planejamento e administração de sistema de saúde, com ênfase em avaliação de tecnologias em saúde e participação social. Ela trabalhou no Fórum Rio de Janeiro e também participa de vários grupos, como, por exemplo, Grupo Técnico dos Farmacêuticos no Sistema de Justiça, Grupo Técnico das Mulheres Farmacêuticas, Grupo Técnico de Assistência Farmacêutica. E ela também tem uma página no Instagram, se você quiser seguir, é @doutora Sara Pita, com 2 T's, a gente vai passar depois para vocês. E a Sara tem um currículo assim muito bacana, um currículo que tem toda uma trajetória, e eu quero cumprimentar a Sara. Sara, bem-vinda ao nosso podcast, Farmácia Cast, é um prazer recebê-la aqui. Boa noite a todos. Agradeço muito a apresentação. Acho que às vezes a gente vai vivendo tanta coisa que a gente acaba esquecendo, né, todos os caminhos que a gente foi percorrendo.
Mas estou aqui para ajudar e vamos conversar para ver o que eu posso contribuir. Maravilha, Sara. Eu vou cumprimentar a professora Carmelinda também. Carmelinda, bem-vinda aqui mais numa jornada do podcast Farmácia Cast. Você é uma grande colaboradora, né, do projeto também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Para mim é uma alegria estar mais uma vez tendo a oportunidade de conversar com a Sara, né, porque ela tem muito a trazer para a gente, muito a contribuir no fortalecimento da nossa profissão. Então, vamos ao grande bate-papo. Vamos começar, então. Sara Pita, eu li recentemente um artigo que você publicou em 2023, um artigo que é intitulado Reversão das recomendações emitidas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS após consulta pública. E me chamou muita atenção uma colega farmacêutica falando sobre consulta pública. Eu acho que nem todo mundo entende o que é uma consulta pública na área de medicamentos. Então, eu queria começar com você te perguntando o que é uma consulta pública em medicamentos. Então, a consulta pública de medicamentos, ela é um mecanismo de participação social, né? A administração pública, ela tem, né, a obrigatoriedade de criar espaços de escuta, né, com a sociedade, com as pessoas que são afetadas por aquela instituição. Então, existem diversos mecanismos de participação social, né? A gente pode falar das consultas públicas, que foi o que eu estudei mais profundamente no mestrado, mas também existem as ouvidorias, existem as audiências públicas, existem os conselhos, né, os conselhos que nomeiam especialistas ou que têm pessoas eleitas ali representativas de um determinado grupo, né, de um ator social importante. Então, existem vários mecanismos de participação social. A consulta pública, ela é mais um mecanismo, né? Qual é a diferença da consulta pública que faz ela ser chamada assim? Ela, normalmente, ela é escrita, né? Então, a instituição, ela tem lá uma matéria que ela quer a escuta, né? Ela ainda não está com a tomada de decisão definida, então ela quer abrir, né, ampliar a discussão para escutar outras opiniões, e aí normalmente ela abre um período, né, ali de tempo para o envio dessas contribuições. E aí normalmente as consultas públicas, elas são encaminhadas as contribuições por texto escrito, né, no caso da Conitec, certamente, né, o espaço de fala principal é a audiência pública, né, quando ela é solicitada pelo secretário de Ciência da SCTIX, que agora mudou, eu acho que é esse o nome, depois a gente confere para ver. Mas, na verdade, assim, é muito importante que a gente entenda a consulta pública como esse mecanismo de participação social e que não necessariamente tem que ser uma contribuição especialista, né? O familiar, o paciente, aquele que faz uso daquele medicamento, ele tem a experiência e a prática dele de uso, e isso também é importante, né, para a tomada de decisão. Então, a consulta pública ela é mais esse espaço, né, esse espaço entre a escuta da sociedade e da administração pública. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele tem, assim, ele se responsabiliza, né, por garantir acesso universal, equânime, integral à saúde, incluindo as tecnologias em saúde, que no caso o medicamento é uma tecnologia em saúde, e que pode ser utilizado no âmbito do SUS, né? Então, quando a gente fala assim do consumo de um medicamento, que pode ter algum medicamento que às vezes é caríssimo, né? É caríssimo, a indústria farmacêutica ainda tem essa questão da verba mesmo. E quando ele entra no SUS, quando esse medicamento entra no SUS, ele tem a garantia de acesso a ele. Então, essa que é uma grande vantagem de, por exemplo, uma pessoa leiga participar da consulta pública de medicamento, é garantir o acesso, é isso? Alessandra, deixa eu só fazer uma ressalva rápida, antes que ela responda. Também é uma ferramenta utilizada para fortalecer um processo de democratização na saúde. Exatamente. Então, se antes nós tínhamos uma Constituição de 1977 que nos retirava totalmente
dessa participação enquanto usuário, enquanto cidadãos e cidadãs, agora as consultas públicas, seja no que for, te dá voz. Então, não só a voz da Carmelinda, ou a voz também da Carmelinda dentro de um coletivo. Então, um coletivo de mulheres negras, um coletivo de mães de filhos autistas, e por aí vai. Então, a consulta pública é de fundamental importância a participação. Sem querer dar assim, um corte, Sara, que eu sei que você vai falar brilhantemente. E assim, a consulta pública, gente, eu agradeço demais, porque você acabou de me lembrar uma coisa que eu preciso falar, né? Que, na verdade, a consulta pública ela é aberta a todos no âmbito da incorporação de tecnologias no sistema de saúde, né? Para que o pessoal entenda, o SUS ele é o nosso sistema único de saúde, né? E aí existem as tecnologias em saúde. O que são as tecnologias? São aqueles recursos, né, que podem ser materiais ou não, tem a tecnologia leve dura, tecnologia dura, enfim, existem algumas formas de classificação dessa tecnologia. Mas, de maneira geral, tudo aquilo que é utilizado, né, para o serviço de saúde atender uma determinada demanda em saúde é considerada essa tecnologia em saúde, né? Ela precisa ter essa característica. O medicamento, ele é uma dessas tecnologias, né? E é fácil a gente entender porque o medicamento, ele é essencial para o processo de cura, né? Da pessoa ou da melhora da qualidade de vida, ou, enfim, por diversos outros desfechos aí, né, que o medicamento pode atender. E aí, por que é importante falar isso? Porque a utilização dos medicamentos, ela não é só no coletivo, né? Ela também é no coletivo, mas ela também é individual. Então, esse espaço de consulta pública, qualquer pessoa pode participar, né? Incluindo aí o próprio paciente que faz uso, os familiares, os cuidadores, né? Aí sim, os coletivos, né? De mães, de pacientes, né? Enfim, as diversas ONGs, a própria indústria também se utiliza desse espaço para, de repente, complementar alguma informação que não ficou clara nesse dossiê inicial, né? E aí existe todo um fluxo, né, descrito e previsto em lei para a incorporação desse medicamento no SUS, né? Para que a pessoa tenha acesso a esse medicamento no SUS. Então, como que isso é feito, né? O requerente, ele dá entrada, né, lá na Secretaria Executiva da Conitec, pedindo a avaliação daquela tecnologia. Existe um campo de estudo que é a avaliação de tecnologias em saúde, que é a ATS, né, e que busca, né, fazer estudos para avaliar, né, o custo-efetividade, né, da incorporação de um determinado medicamento em relação a outro, por exemplo. Porque nem todo medicamento novo, né, é o melhor medicamento para ser utilizado. E aí, normalmente, isso contradiz um pouco a lógica do senso comum, que tudo que a gente acha que é novo, a gente tende, né, a querer mais, né? E no caso do medicamento, é contrário, porque o medicamento novo, ele não é um medicamento seguro, né? Ainda não passou por todas as fases, todos os testes que a gente faz para considerar ele um medicamento seguro, de qualidade e eficaz. Então, o medicamento novo, ele ainda está em uma das etapas, né, ali da pesquisa e do conhecimento sobre ele. Então, a ATS, ela busca, né, fazer avaliação, fazer um julgamento ao final. Então, ela observa, né, aquela tecnologia para uma determinada indicação de uso, numa determinada população, onde a gente busca determinado desfecho. E aí a gente busca avaliar o que é mais custo efetivo para a tomada de decisão, né? E aí a gente tem que fazer isso, por quê? Porque o sistema único, né, ele tem recursos que são finitos. Infelizmente, a gente gostaria de atender tudo para todos, mas não é possível, né? A gente tem aí medicamentos de alto custo, a gente tem tratamentos aí caríssimos, né, para determinadas doenças, que inclusive só fazem no sistema público, né? O mundo privado sequer atende, né, determinadas doenças pelo alto custo que elas têm. E aí, assim, acaba que a comissão, a Conitec, ela é a comissão de assessoramento do Ministério da Saúde, né, no que tange a avaliação dos estudos, né,
que promovem essa avaliação de tecnologia em saúde no SUS. Então, ali é um plenário, né? O plenário ele é composto lá por várias cadeiras, dentre elas, né, atores do próprio Ministério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica, né? O judiciário ele é convidado a participar como escuta, né, mas não vota. Tem o CONASEMES, enfim, tem lá diversas instituições que compõem esse plenário, né? E que O tomam, ao farmacêutico fim e ao também, cabo, a né? decisão. O O Conselho de farmacêutico? Farmácia ainda não está com uma cadeira lá no plenário, né? E aí, normalmente, o Conselho de Farmácia ele acaba participando mais na contribuição dessa consulta pública, ou enfim, tendo outros tipos de atividade, né? Mas não, ainda a gente não está na Conitec, e eu acho que seria muito relevante a gente um dia pensar em estar, né? Porque é ali que se decide, basicamente, os medicamentos que vão entrar no escopo, né, de acesso ao SUS ou não. Né? E aí, assim, esse acesso, na verdade, é importante a gente falar, né, também dividir o que é o acesso do que é a disponibilidade, né? Porque não significa que o fato da Conitec ter incorporado, né, na Remume, que necessariamente ele já, por isso, ele já é acessível à população, né? Então, tem aí um trâmite, depois que passa pelo Conitec, né? Ele tem que ir lá para o SIGTAP, tem que ter o código lá no SIGTAP, o pagamento, para que depois, né, possa ser realizada todo aquele ciclo de assistência farmacêutica para compra. Então, até a disponibilidade final existe um ciclo, mas sim, essa etapa é fundamental, não tem como incorporar um medicamento que, via de regra, né, a Conitec não aprovou essa incorporação. Tá? Eu li também lá no seu artigo que 62%, se eu não me engano, né, das tecnologias são tecnologias de medicamento, né? Tecnologia em saúde é tecnologia de medicamento. E tem um termo que eu fiquei assim, que interessante esse termo, que eu gostei demais, que você utiliza o termo medicamento com tradicionalidade de uso. O que é um medicamento com tradicionalidade de uso? Primeiro eu vou por partes, né? Eu acho que o medicamento a gente já conseguiu aqui conversar e entender de que lugar que a gente está falando, né? Dessa tecnologia utilizada aí em várias formas farmacêuticas, mas todas elas com uma capacidade terapêutica e curativa. A tradicionalidade, né, ela vem de um lugar que eu acabo pensando muito, que é um lugar que acaba sendo a origem da nossa profissão farmacêutica, né? Quando a gente pensa, né, no uso de medicamentos no Brasil, em território brasileiro, né, é importante a gente entender que essa tradicionalidade do conhecimento ela já existe há muito tempo, né? Acaba sendo muito engraçado porque eu estudo a avaliação de tecnologias, né, que é essa parte altamente, né, cheia de métricas, né, cheia de controles, cheia de formas de fazer, de protocolos, e que está ligado aos níveis de evidência, né, também dos estudos, e, ao mesmo tempo, eu reconheço, né, essa tradicionalidade de uso por conta do meu ser, né? Eu sou uma mulher afro-indígena, eu venho desse lugar de utilização de chás, de banhos, de ervas, de várias terapias que não são consideradas medicamentos, mas são remédios, né? E quando eu falo dessa tradicionalidade, eu chamo, né, para a gente ir lá para trás. Então, entender de onde vem o medicamento hoje, né? Os fitoterápicos que a gente tanto utiliza, né? Graças a Deus voltou a utilizar hoje em dia, eles vêm dessas plantas, né? Dessas plantas que eram utilizadas pelos indígenas, né? O primeiro boticário que teve no Brasil foi indígena, né? Já existia cura, já existia terapia aqui, né? As pessoas já se cuidavam, né? Só que como a população indígena ela passa o conhecimento através da oralidade, não da escrita, né? Acaba que na nossa história, né, pós-colonização aí, foi o Diogo de Castro que levou a fama de ser o primeiro boticário do Brasil, né?
trazido lá pelo governador, na época, português. Mas antes do Diogo de Castro chegar aqui, tiveram 30 anos, né? Que ele chegou por volta aí de 1530. Então, assim, dentro de 30 anos, como as pessoas se cuidavam, como elas se tratavam antes desses 30 anos, que já existia história, já existia terra, né? Como que as pessoas se cuidavam? E é através da medicina indígena, né? Através dessa medicina, desse conhecimento tradicional. Então, quando eu falo aí do medicamento com tradicionalidade de uso, eu estou me referindo a esses tipos de medicamentos, né? Que acaba sendo utilizado por tradição, né? E aí, não só o medicamento fitoterápico, mas aí a gente pode trabalhar outras ideias, né? Mas eu acho que vai ficar muito grande a entrevista. Outras tecnologias, né, em saúde. Maravilha, então, Sara, muito bacana. Queria passar, então, agora para a professora Carmelinda. Carmelinda, tem alguma questão aí para a gente fazer para a nossa entrevistada? Então, só para a gente dar uma costurada nisso tudo que a Sara apresentou, da importância, não é, desse uso tradicional, não só pelos indígenas, quanto também pela população negra que veio para o Brasil, que trouxe algumas sementes de África para cá. Então, isso fez com que a gente, inclusive, inserisse, né, e aclimatasse essas plantas, né, e o uso tradicional que a gente tem desde sempre, em que a gente utiliza. Tem uma área na ciência que é chamada de etnobotânica e etnofarmacologia, que antes de nós fazermos a investigação de uma determinada planta para seu uso medicinal, eu não saio do zero, eu não saio como uma tábula rasa. Eu busco esses dados, esses fatos, que contra fatos não há contrariedade, não tenho como questionar, né, inquestionável, porque eu já tenho anos e séculos de utilização. Né? Então, Sara, eu queria só para você fazer um bate-bola rápido, né? Nós temos um marco, e aí, inclusive, que cita os fitoterápicos, a importância da nossa flora medicinal, que é a Política Nacional de Medicamentos, que é de 1998, foi um marco para a gente, e que trouxe algumas contribuições, não só com relação a olhar para essa fauna com cuidado, e a gente já falava da questão da proteção ambiental, mas do medicamento em si, do acesso ao medicamento, que esse era o objetivo, é o objetivo da Política Nacional de Medicamentos, que ainda está aí forte. Né? Então, eu queria que você comentasse algumas questões que essa política colocou como diretrizes para a gente, e o que ela trouxe de bom, que a gente ainda está colhendo os frutos, que o pessoal que nasceu depois de 2000 não está sabendo que não existia antes. É verdade, Carmen. É importante falar também para os colegas, né? Assim, o quanto que as ciências farmacêuticas, o quanto a nossa profissão sempre esteve, né, à frente do seu tempo, a gente pode dizer isso. Né? A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica são duas políticas que conversam entre si, né? E elas tratam de organizar todo o setor de assistência farmacêutica e dizer, em relação à perspectiva macropolítica, né, do país, como que o setor farmacêutico se organiza e se orienta, né? A partir isso, o sistema público principalmente, né? Então, durante toda a formulação da política, ela traz ali instrumentos, né, de planejamento, de organização para a gestão desse medicamento e para o acesso adequado e seguro à população. Então, não basta a pessoa ter o acesso, ela tem que ter o acesso adequado, né? Ela tem que ter um medicamento de qualidade. E todo esse ciclo, né, de assistência farmacêutica que é falado, ele vem a partir dessas políticas públicas, né? Então, ele se estrutura, ganha materialidade a partir desse lugar. Eu acho que uma coisa também que é importante a gente falar, e aí eu estou falando de política pública, estou falando da ciência farmacêutica, mas também vou voltar lá na questão da tradicionalidade, é sobre a Lei Geral de Patrimônio Genético, né? É uma lei extremamente recente, onde ela obriga, né, a indústria que utiliza fitoterápicos, né, ou qualquer princípio ativo extraído, né, de plantas, de caules, de árvores, enfim, de qualquer conhecimento tradicional, né, de certa forma retornar parte desse recurso que recebe àquela comunidade tradicional. É uma lei que, salvo engano, é a lei de 2014, pelo menos foi nesse período
que eu acabei participando um pouco dela, né, quando eu trabalhei lá na Bifina, e aí é um pouco desse lugar de importância que a gente precisa falar desse medicamento com tradicionalidade de uso. Tanto ele existe, que existe uma lei, né, do patrimônio genético, e ela reconhece e obriga, né, essa indústria a reconhecer o conhecimento ali tradicional, que foi da onde ela extraiu, inclusive, né, aquele conhecimento que depois ela transformou em científico e vendeu para a gente por um determinado valor, né? É importante que isso seja dito. Então, ele vem desse lugar. A política, tanto de assistência farmacêutica quanto de medicamentos, ela é uma política, né, que a gente costuma dizer que dentro do âmbito das políticas públicas, toda e qualquer legislação, né, ou normativa, ela vem ou para fomentar determinada prática ou para atrasar, para impedir determinada prática, né? E aí, quando essas políticas elas são feitas, do que a gente está falando? A gente está falando de um setor que era completamente desorganizado, né? De um setor que frequentemente, né, era questionado, criticado, porque não tinha boas práticas, né? Era um descontrole muito grande, muitos casos de corrupção. Então, quando a gente começa a pegar as políticas, a gente vê que essa política ela vem para resolver um determinado problema público, né? E qual é esse problema público? É essa gestão do medicamento e do acesso à assistência farmacêutica. Anos se passaram, a gente sabe que a gente ainda tem muita coisa para avançar, mas é inegável, né, que essas duas políticas, principalmente, organizaram o setor. E aí, o que elas trazem? Elas trazem, por exemplo, várias coisas, né, mas principalmente ali a REMUME, né, a listagem de medicamentos padronizados, aquela que vai ser ali disponível, a ideia de uma listagem padronizada para o Sistema Único. E a partir do momento que ela traz essa ideia, né, ela diz, olha, a gente vai fomentar e vai pagar por isso aqui, né, para o que está discutido aqui. E aí ela organiza essa questão do acesso ao medicamento dentro do Ministério, claro, mas trazendo a Conitec, né, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Então, veja como as coisas dialogam entre si, né? Quando a gente está falando de uma política, a gente não está falando de uma lei que está parada, de uma normativa que está parada. Ela, na verdade, ela conversa com outras normativas, né? Com outras tomadas de decisão, que são tomadas de decisão estatal, não governamental, estatal. Né? É importante que a gente também fale sobre isso, porque quando a gente fala de tomada de decisão política, né, a gente não está falando necessariamente da politicagem que todo mundo conhece. A gente está falando das políticas públicas. Né? E o que são as políticas públicas? As políticas públicas, eu costumo dizer que são soluções de problemas. Né? A gente só constrói uma política pública quando a gente tem um problema público. Então, para o pessoal entender, né? Eu tenho um problema de vazamento no meu telhado. Né? Choveu muito, teve um temporal, né, que, assim, sem precedente, eu tive um problema de vazamento no meu telhado por conta do tempo. Isso é um problema público? Não, isso é um problema seu, né? A prefeitura, enfim, o município, né, os gestores, eles vão controlar o tempo. Então, assim, isso acaba sendo um problema da pessoa, né? Eu tenho um problema de um ônibus que no meu bairro ele não passa. Isso é um problema público? É um problema público, porque isso fala sobre um problema coletivo, né? Um problema que impacta o coletivo. Então, as políticas públicas, elas existem, né, para poder resolver problemas públicos. E aí, só o Estado faz política pública? Não, né? As empresas fazem política pública, as pessoas fazem política pública, os espaços fazem política pública, as instituições fazem política pública, as academias fazem política pública, os conselhos fazem política pública. Então, assim, a política pública ela está espalhada em todos os espaços, de modo que cada pedacinho dela está conversando em um lugar. E aí é importante que a gente entenda como e por que essa engrenagem muitas vezes não funciona, né? Você vê que é tanto detalhe, né, que se um parafusinho estiver fora, ela não vai rodar, e aí a gente acaba vendo o problema, né, onde? Lá no desempenho, né, lá no resultado, né, da política pública. Então, a avaliação de tecnologias em saúde, ela surge desse lugar de avaliação de políticas públicas também, né, e aí ela pretende um pouco trazer
esses estudos, né, que promovem certo julgamento da coisa pública, né, no que tange ao medicamento principalmente. Mas tem, assim, estudos de avaliação de tecnologia, né, de serviços, de procedimentos, de sistemas informacionais, de insumos, de protocolos, de práticas, enfim. As avaliações elas podem ser várias, né, dentro desse campo. E a avaliação de tecnologia em saúde ela é uma avaliação específica, né, muito utilizada principalmente aí no caso do medicamento, através dos estudos de custo-efetividade, custo-oportunidade, custo-benefício, né? Aqueles estudos todos que a gente conheceu lá com o pessoal da economia, e a gente que é farmacêutico meio que se apropriou deles, porque eles são incríveis. E assim, a galera que trabalha com a TS, bote ali, 70% é farmacêutico, médico, farmacêutico, porque assim, é um campo que a nossa formação nos ajuda a pensar, entendeu? A gente não tem tanta dificuldade assim quando a gente chega para estudar avaliação de tecnologia em saúde, porque a própria formação da farmácia, ela já te ensina a buscar as evidências, a pensar o pior caso, a ter certos preciosismos que muitas vezes outras categorias não têm, né? A gente é o nano, né? Então, assim, a gente é altamente formado e educado para pensar esse tipo de estudo, embora muitas vezes a gente não saiba disso, né? A gente vai descobrir isso lá na frente, como eu fui. Mas eu acho que a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, elas trazem a questão da REMUM, traz a questão do fitoterápico, né? Outra coisa importante também é falar que os medicamentos fitoterápicos também estão reconhecidos dentro da PICS, né? Que Sim. são as práticas integrativas e complementares de saúde. Para mim, as PICS também fala desse lugar de tradicionalidade, né? Sim. E aí eu acho que o que eu tenho percebido é que existem, assim, dois grandes campos, né? Dois não, né? Existem muito mais, mas aqui nessa conversa existem dois grandes campos. A gente tem o campo da ciência tradicional, né? Com a tomada de decisão a partir de estudos de avaliação de tecnologia em saúde, né, que avaliam os custos em relação à efetividade, normalmente, desse medicamento. Então, a gente está falando, né, de estudos com elevado nível de evidência, de revisão sistemática, com meta-análise, ensaio clínico randomizado, né, a gente está falando desse lugar, né? E existe um reconhecimento de tradicionalidade de uso em vários outros campos, né, do Estado brasileiro. E dentro do SUS também, e dentro das políticas também. E aí, assim, é possível a gente criar altos níveis de evidência para a tradicionalidade de uso? Eu não tenho essa resposta, né? Eu imagino que futuramente, né, com outros colegas estudando, a gente possa chegar nesse lugar, talvez, né? Mas hoje a gente está falando de um lugar, né, que normalmente vem dessa sociedade, né? E quem essa sociedade é o senso comum, é meu pai, minha mãe, meu irmão, né? Seu irmão, seu primo, né? Sua avó, né? Olha quanta tradicionalidade de uso tem através da palavra da tua avó com certeza sabe muitas coisas, né? E aí a gente está falando desse lugar que, pela história do país, né, aí majoritariamente formado por pessoas pretas, negras, indígenas, mas também brancas, né, também pobres, também sem acesso, né? Porque esse acesso a medicamentos, ele vem numa história muito mais recente, né, essa preocupação. E aí sim, através dessas duas políticas, né? Porque até então, se a gente for olhar lá para trás, principalmente assim, na geração aí das nossas vós, das nossas bisavós, né? Qual era o acesso que se tinha a medicamento? Eram as Muito boticas, pouco, né? Muito Eram as pouco. boticas, eram as manipulações, né? Depois veio depois da Segunda Guerra veio aí a Revolução Industrial, e aí mudou o troço todo, né? O farmacêutico saiu da farmácia, da manipulação, dali de onde ele estava, e foi para dentro da indústria, e depois a farmácia ficou sem profissional, porque não tinha gente suficiente. Então, assim, a gente está falando desse lugar, né?
Ainda tem muita coisa para a gente estudar sobre isso, ainda tem muita pergunta de estudo para fazer sobre isso. Mudança de paradigma também, de modelo, porque para você estudar as práticas integrativas, não é do mesmo jeito que a gente estuda um ensaio dentro de um laboratório, né? Então, isso também vai mudar. Isso é incrível, olha, você ter falado disso, porque eu vou só trazer uma provocação para plantar algo aí na cabeça de vocês. O que a gente entende por saúde? Né? Eu acho que essa mudança de paradigma ela vem desse lugar, né? Exato. O que a gente entende por saúde? Se a saúde, né, tiver um modelo biomédico, um modelo, né, organizado, centrado para esse lugar que a gente já conhece, ela é tratada dessa forma. Se a saúde, a partir da visão de outras culturas, é entendida de outra forma, ela será tratada de outra forma, né? Mas quando a gente fala em saúde, a gente não pode desconsiderar que a cultura é fundamental para o reconhecimento de saúde. Vou dar um exemplo. Para quem é haitiano, a hipertensão não é um problema de saúde, é uma condição do indivíduo que o torna diferenciado e é uma questão karmática, ele lida bem com isso. Ele não toma medicamento para hipertensão, porque na cultura dele ele entende dessa forma, né? Então, quando a gente está falando desse lugar de mudança de paradigma, a gente tem que entender o que a gente entende por saúde, o que a gente aprendeu a conhecer por saúde, se esse conceito de saúde, né, que a gente conhece e estuda hoje, se ele atende ao que a gente entende por saúde, né? Se as nossas culturas, as nossas práticas, os nossos comportamentos, as nossas vivências estão considerados dentro desse processo, né? Então, eu acho que a gente, quando fala de saúde, a gente tem que ir para esse lugar, porque não necessariamente vai ser um problema de saúde. Por exemplo, a questão da esquizofrenia dentro da população indígena, né? Isso não é um problema de saúde. Isso é uma coisa que é reconhecida pelos encantados, né? É uma criança especial para os encantados. Então, é uma questão de perspectiva, né? É porque a gente convencionou, dentro das profissões regulamentadas, a entender os códigos dessa maneira, né? Mas aí, assim, é coisa aí para muitos e muitos anos. Mas eu, em 2024, já posso dizer que eu já penso sobre. E não adianta eu querer impor, né, o meu modelo de saúde, impor, você tem que tomar esse medicamento. O ideal é a gente oferecer alternativas, né? E as mais variadas, muito bacana. Gente, o farmacêutico, ele não impõe nada. O farmacêutico, desde a formação inicial dele, lá de trás, antes dele ser farmacêutico, quando ele ainda era boticário, né? ele se organizava a sua construção profissional a partir de prover alimentos, né, para aquela comunidade. Ele pensava na questão dos alimentos, de prover educação para aquela comunidade e de prover saúde. Então, quando a gente olha esse farmacêutico lá de trás, o boticário, e a gente olha o nosso hoje, né, a gente vê aí onde está o gap, onde está o grande penhasco, né? As questões de mercado dentro da profissão farmacêutica são importantes, mas é importante que a gente não se distancie desses 3 pilares, que são as nossas formações primárias, né? E dentro dessa formação primária, a liga que junta isso tudo é a medicina tradicional, que foi dali que a gente veio. Se a gente tem um ponto de origem, o ponto de origem é esse, né? E aí que sim, depois recebeu o português, depois foi ali mudando quais escolas. Primeiro que a nossa formação, a nossa carreira, né, a nossa profissão, ela é regulamentada desde 1744. Então, fiscal já existe desde 1744, né, de uma profissão que teve a sua primeira cadeira no Rio de Janeiro em 1730. Então, assim, a gente era uma cadeira dentro da medicina. Depois de um tempo, a gente não se conformou com a cadeira, né? E aí a gente criou uma espécie de especialização dentro da área. Depois a gente não se conformou com a especialização, entendeu que aquilo era uma formação maior ainda. E foi começar a criar as escolas livres, é assim que chamavam, Escola Livre de Farmácia, né? Escola independente de farmácia. Então, você vê que nesse lugar da narrativa já diz um pouco o que a gente é, né?
A gente nasceu no sentido profissional desse lugar, né? Da busca da liberdade, da busca pela educação, pelo acesso ao alimento, pelo acesso à saúde. E aí a gente não pode se distanciar disso como profissional, né? A gente, como ser humano, como profissional, a gente vai evoluir. Olha quanto a gente já não evoluiu dentro da farmácia, né? Mas assim, a gente não pode esquecer esse lugar de identidade, né? Porque eu costumo muito falar sobre essa valorização profissional, né? Lá na página. E aí, o que eu percebo? Parece que a gente tem perdido a identidade com o tempo, sabe? Como farmacêutico. Parece que a gente vive um pouco, sabe a síndrome da Madame Bovary? Que Sim. acreditava ser uma coisa que não era, né? Sim. Eu acho que a gente precisa resgatar essa nossa identidade. Resgatar esse lugar do farmacêutico, que é a atenção farmacêutica, que é o cuidado farmacêutico, né? Que é estar ali orientando, indicando, observando, avaliando, acompanhando esse paciente, esse usuário, enfim, essa pessoa que busca o cuidado dele, né? Então, eu acho que vem um pouco desse lugar, tudo isso. Carmelisa, você quer fazer uma pergunta para a gente finalizar? Não, na verdade, eu ia fazer um bate-bola no que vocês estavam falando, né? Porque quando você vai para as PICs, você tem algumas PICs, como a homeopatia, como a antroposofia, como a acupuntura, que olham para o indivíduo como um todo. Ele não quer saber se você está com dor de cabeça, ele quer saber como você é. E dentro da sua natureza estrito senso, o que pode estar desenvolvendo aquela dor de cabeça? Qual o desequilíbrio, não só fisiológico, mas também energético? Qual foi o seu romper com a natureza natural e não com a artificial? A natureza natural a natureza em si. A artificial é shopping center, né? A gente trouxe para dentro da nossa vida uma natureza artificial que nos dá conforto, mas, na verdade, nos adoece. Então, não dá para eu usar o mesmo protocolo de investigação para o medicamento alopático e para o medicamento homeopático. Não dá para eu olhar para o indivíduo da mesma forma com a ação do medicamento alopático e, por exemplo, com uma acupuntura. Não dá para, porque é diferente, completamente diferente. Então, a gente pensa numa medicina holística, uma medicina da integralidade dos sujeitos, que vai trazer para você isso que a Sara falou, quer dizer, como é que eu vejo a doença, como é que eu tenho essa percepção de doença, e mais do que isso, quais são as relações que essa doença me traz. Se é uma relação espiritual, se é uma relação de quebra do meu convívio com a minha natureza e com a natureza natural. Então, era só para fazer esse bate-bola aí. Excelente. O mais está maravilhoso. Excelente. Nós chegamos no horário, né? Acho que a gente já conseguiu cumprir a nossa meta aqui. Eu quero agradecer muitíssimo a participação da Sara Pita. É um prazer te conhecer, viu, Sara? Você trouxe aí várias reflexões importantíssimas que vieram a brilhantar aqui o nosso Farmácia Cash, e a gente agradece muitíssimo. Eu acho que podemos fazer alguns desdobramentos, já vou te convidar para outros episódios, porque realmente a gente podia conversar aqui sobre vários assuntos, né? Que foram excelentes. Então, muito obrigada, em nome de toda a equipe aqui do Farmácia Cash, pela sua participação. Muito obrigada, Alessandra, muito obrigada, professora Carmelinda. Obrigada a toda a equipe, a todos, todas e todos que nos escutaram, né? Eu acho que esse trabalho de vocês é muito importante. Eu percebo que a nossa classe, ela precisa de um espaço, ela precisa de conversa, ela precisa de troca de expertise, né? E eu acho que toda vez que a gente junta 3 farmacêuticas para conversar, sempre sai alguma coisa completamente nova, completamente diferente, né? Porque o mundo da farmácia é esse mundo múltiplo, é esse mundo diverso. Não é só esse mundo que a gente aprende, né? Que é o bom, né? Que eu quero sair, quero ir trabalhar dentro de uma indústria, né? Ser bem, trabalhar, ganhar muito dinheiro, né? Tem como a gente ganhar muito dinheiro, fazer muito dinheiro sem perder os nossos valores, estudando o que a gente gosta, fomentando práticas e ideais e coisas que a gente acredita, né? Também há espaço para quem trabalha na indústria pensar, né?
porque eu acho que é importante a gente estar nesse lugar, né, que analisa criticamente as coisas, porque eu acho que a gente vive num mundo que ele é tão rápido, né? Ele é tão acelerado, é tanta coisa que a gente precisa fazer a cada dia, a cada momento, a cada segundo, né? Que muitas vezes a gente só vai reagindo, a gente não vai pensando, né? E aí chega uma hora que esse lugar, até de saúde, ele te cobra, né? Eu falo, ué, o que eu estou fazendo aqui? Calma aí, exato. né? Eu preciso parar aqui agora para dar uma recalculada na minha área, para eu encontrar uma felicidade. A gente não precisa falar só da nossa profissão, da nossa carreira com peso, né? Eu acho que a gente pode falar com felicidade, com realização, né? Com reconhecimento desse lugar que a gente veio, né? De quem é o farmacêutico na fila do pão, né? O farmacêutico é o profissional que luta pela liberdade, que está ali com a população no dia a dia, que conhece os anseios daquela comunidade, que pensa soluções, que é um cientista, que estuda, né? Então, assim, eu acho que quero chamar os colegas para a gente fazer o nosso pacto de orgulho farma, sabe? Eu acho que tem faltado, né, na gente, na nossa categoria profissional. Acho que a gente tem que criar esses espaços, essas conversas, né? Aproveito para convidá-los a todos, todas e todes, lá para a página do Instagram, né? Que é exatamente esse espaço que eu busco de alguma forma, individualmente, né? Não como a profissional, concursada, mas como Sara, né? A menina que estudou e foi fazendo ali a carreira, mas que eu tento dialogar de alguma forma com as pessoas. Sara, Né? só para lembrar, a página do Instagram é o @sarapita, doutora Sara Pita, né? Isso, @doutora, Sara com H no final, Pita com 2 T's, tá? Uhum. Pode me procurar lá, tô com um chapelão enorme, assim, bem bafônico. A gente vai colocar aqui a inscrição, né? Para as pessoas saberem o nome, tá? Maravilha. E por fim, né? Eu peço para que toda a sociedade, todos que estão escutando a gente, né, participem das consultas públicas, gente. Entendam do que estão discutindo, né? Entenda qual é o medicamento que está ali, se é realmente seu interesse que aquilo seja disponibilizado, ou se o que você tem já lhe atende, né? Porque os motivos do pedido da incorporação são diversos, né? E aí, nesse estudo aí, eu publiquei um artigo, mas foi minha dissertação de mestrado. Agora, no doutorado, eu estou me dedicando a fazer um trabalho quali sobre as audiências públicas de medicamentos, ali na Conitec também. Então, eu gosto muito de estudar a participação social, porque a participação social é o nosso espaço, né? E aí, assim, a gente sabe que a gente está nesse lugar, né, de democratização, a gente sabe quais são as disputas que existem nessa arena, né? Então, é importante que a gente ocupe esse espaço. Eu acho que todo brasileiro sabe que aquilo que não é usado some, né? Isso eu não preciso ensinar, todo mundo sabe disso, né? Então, eu peço encarecidamente que a gente ocupe os espaços, entrem no site da Conitec, façam lá o cadastro de vocês, peçam para que eles enviem os informativos. Uma vez que você se cadastra no site, a própria Conitec ela já vai te enviando o que está sendo discutido. Mas se você não quiser mais um cadastro, né? Estou com 1000 cadastros, tá bom. Entra no site da Conitec, vai lá no campo de consulta pública, você consegue ver o que já está aberto, o que fechou, o que vai abrir, né? Ali tem um espaço para você fazer um preenchimento de um perfil, de um cadastro, para você enviar as suas contribuições, né? Existem os espaços de ouvidoria, existem das instituições, né? Que também é um espaço seu, né, que você pode ali reclamar, fazer crítica, fazer elogio, né? E não só aquele elogio vazio, você pode realmente dizer, por exemplo, dentro de uma unidade de saúde, eu acho que tinha que ter um bebedouro aqui, né? E a gente não usa esse espaço para isso, para dizer que precisa de um bebedouro naquele corredor daquela unidade. E esse espaço de participação social, ele também pode ser usado para isso, né? E para tantas outras coisas que forem demandas nossas. Eu acho a gente tem que saber utilizar os espaços para poder exigir e querer se melhorar enquanto sociedade, né? Muito obrigada, Sara. A gente agradece mais uma vez. Já vou te convidar, a gente vai combinar aqui nos bastidores os próximos episódios, ok? Maravilha. Então, agradeço a participação também da professora Carmelinda. Esse foi, né, mais um episódio do Farmácia Cast, sua dose de conhecimento farmacêutico. Então, muito obrigada, pessoal.
E o episódio de hoje termina aqui. Acompanhe nosso programa nas plataformas virtuais, assine nosso canal pelo YouTube, nos acompanhe também pelo Instagram. Agradecemos a participação e contribuição de todos, saudações farmacêuticas e até o nosso próximo encontro.